Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à disciplina de Química Inorgânica. Na aula de hoje nós continuaremos com a teoria dos orbitais moleculares e estudando especificamente mistura dos orbitais sp, orbitais de fronteira e propriedade das moléculas em função da ordem de ligação. Bom, então o que é uma mistura dos orbitais sp? Ou cruzamento sigma-π. Na última aula, nós vimos os diagramas, o perfil de diagrama dos orbitais para espécies com número atômico menor do que Z8 e espécies igual ou maior do que número atômico maior ou igual a 8. Menor, número atômico menor, para o boro, para o nitrogênio, por exemplo. Para maiores, o oxigênio, flúor e neônio. E nós observamos então que o perfil desses orbitais, ou desse diagrama, seria diferente. Para espécies menores do que o número atômico menor do que 8, nós vimos que os orbitais do tipo π têm energia menor do que os orbitais do tipo sigma. Enquanto que para espécies, por exemplo, como o oxigênio e o flúor, ocorria a inversão, ou seja, os orbitais, no caso sigma, teria menor energia do que o π. Então o tema da aula de hoje é justamente entender por que ocorre essa inversão de energia em relação a esses orbitais, sigmas em relação ao π. E nós explicamos isso aí através da carga nuclear efetiva. Então, o que é a carga nuclear efetiva? É a força com que o núcleo exerce sobre esses elétrons, ou seja, distorcendo a nuvem eletrônica, ou seja, prendendo a nuvem eletrônica. Então, o que é a carga nuclear? Então, é a real parcela de carga nuclear capaz de interagir com os elétrons. Então, quanto maior essa carga nuclear efetiva, mais forte, mais intensa é a atração com que o núcleo exerce sobre esses elétrons. Então, quanto maior essa carga nuclear efetiva, mais os orbitais serão atraídos pelo núcleo. Então, enquanto maior essa força, significa dizer que há uma maior atração. Essa maior atração, enquanto mais atraídos forem esses orbitais pelo núcleo, menor será a energia potencial, ou seja, a energia existente na formação desses orbitais. Então, é através da carga nuclear efetiva que nós explicamos por que essa inversão, por que essa redução de energia dos orbitais, no caso sigma, ou seja, a menor energia do que dos orbitais, no caso π. Então, essa carga nuclear efetiva é que explica satisfatoriamente bem essa inversão. Para que a gente possa entender, eu trouxe um gráfico aqui, que está lá no livro da House Crawford, no caso volume 1, onde ele traz um gráfico com duas curvas. Uma curva referente ao orbital S e uma curva com relação ao orbital P. No eixo X nós temos aí a carga nuclear efetiva, ou seja, enquanto maior o número atômico, maior a carga nuclear efetiva. Então nós vimos aqui que o menor é para o lítio, a maior carga nuclear efetiva é para o flúor. E no eixo Y nós temos aí a energia desses orbitais em quilojoules por mol. E nós observamos que à medida que aumenta a carga nuclear efetiva, ocorre a redução de energia desses orbitais, tanto o orbital S como o orbital P. Embora para o orbital do tipo S, a queda de energia, ou seja, a redução de energia é muito mais sensível, em decorrência desses orbitais, por exemplo, não apresentar regiões nodais, tipo radial, enquanto que o orbital do tipo P apresenta. Então, a queda de energia, a redução de energia é menos significativa. Mas o que nós percebemos é que a carga nuclear efetiva ela vai se intensivar a partir do boro, ou seja, o boro onde há a participação dos elétrons dos orbitais do tipo P. Então, observe que se intensifica do boro ao flúor. Se nós observarmos aí a diferença, há uma diferença nítida de energia entre dois conjuntos de orbitais. Então, o primeiro conjunto de orbital, nós vemos então que para o boro, a diferença de energia entre os orbitais do tipo 2s e do tipo 2p é bem menor, é em torno então de 500 quilojoules por mol. Enquanto quando nós analisarmos para o elemento que tem maior carga nuclear efetiva, no caso o flúor, nós observamos que a diferença de energia entre os orbitais 2s e 2p é em torno de 2000
e 500 graus, ou 500 kJ por mol. Então observa-se que há um aumento abrupto de energia entre esses dois orbitais. Essa diferença de energia vai reduzir a chance de interação entre eles. Então, portanto, não há a inversão como nós observamos. Então, se nós observarmos, então, compararmos a energia dos orbital 2p com o 2s para o boro, observa-se que a diferença de energia entre eles é bem baixa, é bem pequena. Então, isso possibilita esses orbitais a interagirem entre si. Ou seja, essa interação irá ocorrer um abaixamento da energia, no caso dos orbitais ligantes, e um aumento da energia dos orbitais antiligantes. Isso vai garantir essa mistura e essa interação, a substituição, a troca, na verdade, de posição desses orbitais. E é isso que nós vamos analisar, que nós vemos no gráfico que nós colocamos aqui. Então, observa-se o seguinte, antes da mistura, eu tenho então a interação, os orbitais sp, e observa-se então que caso não haja a mistura, ocorre o orbital sigma tem energia, no caso mais baixa, do que os orbitais do tipo π que nós vemos aqui. Então, como ocorre a interação e essa energia que nós relacionamos aqui é bem baixa, ou seja, a diferença de energia entre eles é muito baixa para elementos como tipo boro, como o carbono, como o nitrogênio, então é onde vai ocorrer essa troca, ou seja, os orbitais do tipo πu vai inverter de energia com relação ao sigma. Na verdade, é o sigma que vai aumentar a sua energia, como veremos. Então, observa-se que quando ocorre a mistura, ou seja, quando ocorre a interação dos orbitais do tipo 2 sigma com o orbital 3 sigma oriundo do orbital P, ou seja, 2 sigma do orbital 2s com o sigma do orbital π, porque eles precisam ter mesma simetria, e é o caso aqui, nós temos a mesma simetria, sigma g e sigma g. Quando eles interagem, ocorre uma redução de energia no orbital, é o que vimos aqui. Há uma redução para o orbital ligante e um aumento de energia para o orbital antiligante. Então, nesse caso, observe que já há o aumento da energia e a inversão, no caso aí para esses elementos, no caso o boro, o carbono, o nitrogênio. Observe que esse orbital ele já adquiriu energia depois da mistura maior do que os orbitais do tipo π. Então, os orbitais também antiligantes também vai acontecer o mesmo. Mistura sp, no caso, desestabiliza os orbitais, ou seja, aumenta a energia. É o que vimos aqui. Ele permanece. E o outro orbital, oriundo da mistura do 2 sigma com o antiligante, ocorre também um aumento de energia do orbital antiligante. Então, após a mistura, nós vemos então que ocorre uma redução de energia para os orbitais antiligantes, para os orbitais ligantes, é o que vemos aqui, e um aumento de energia para os antiligantes. Logo, esse orbital, que é o sigma, tem uma energia maior do que os orbitais p. Isso tem origem na mistura, nessa interação dos orbitais, dada a baixa energia que vimos aqui. A diferença de energia entre eles é muito baixa. Então, quando há essa mistura, quando há essa participação também dos orbitais do tipo P para a formação dos orbitais antiligantes do tipo sigma, ocorre essa inversão, ocorre esse aumento de energia para o orbital, no caso sigma, que vemos aqui. Então, o resultado dessa inversão é justamente isso, essa mistura dada a maior carga nuclear efetiva, ou seja, que essa maior carga nuclear efetiva aumenta a diferença de energia entre os dois orbitais. Então, por exemplo, espécies que têm um número atômico igual ou maior do que 8, que é o caso do oxigênio e do flúor, não ocorre a inversão. Por que, professor, não ocorre esse fenômeno de mistura nesses espécies com carga nuclear efetiva alta? Porque a diferença de energia entre os dois orbitais é grande. Enquanto que espécies que têm número atômico menor do que 8, no caso aí o carbono, o nitrogênio, ocorre a diferença de energia entre os orbitais é bem baixa. Então logo há essa interação para a formação desses orbitais antiligantes, com um abaixamento para orbitais ligantes e um aumento para os orbitais antiligantes, fruto dessa interação de orbitais do tipo P e do tipo
S. Aí nós vimos o nome de misturas de orbitais USP ou cruzamento sigma pi. Por que o cruzamento? Porque antes da mistura, observe que o orbital oriundo, do P estaria com energia menor do que o π. Então, quando ocorre a mistura, veja que há inversão aqui dos orbitais, ok? Então, isso é o que resulta os dois perfis que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Para espécies com carga nuclear efetiva baixa, no caso, o carbono, o boro, o nitrogênio, onde a energia dos orbitais πu é menor do que os orbitais 3 sigmas. Enquanto que espécies que têm um número atômico, uma carga nuclear efetiva maior, no caso o oxigênio e o flúor, não ocorre essa inversão, ou seja, os orbitais do tipo sigma têm energia menor do que os orbitais do tipo π. Ok, pessoal? Espero que tenham ficado claro a explicação real para que ocorra essa inversão, ou seja, essa disposição de orbitais diferentes, que até então, acredito eu, que nos cursos que vocês fizeram de Química Geral, não tinha havido essa explicação de forma mais concreta, baseada em termos de energia. Então fique claro aqui essa disposição diferente em relação aos dois conjuntos de espécies, para um número atômico menor do que 8 e maior do que 8. Isso em decorrência, lembre sempre, da carga nuclear efetiva maior. Então agora, seguindo, nós vamos ver duas definições que são importantes para a gente compor a teoria do orbital molecular. São os orbitais que nós chamamos de fronteira, ou seja, esses orbitais de fronteira é onde efetivamente ocorre as reações químicas nas espécies. Então, nós classificamos esses orbitais em 3 tipos: o orbital do tipo HOMO, do tipo LUMO e do tipo SOMO. O orbital HOMO é o Highly Occupied Molecular Orbital, ou orbital molecular de mais alta energia ocupado, com pelo menos um elétron, ou seja, quando nós fizermos a distribuição no orbital e o último orbital a receber elétron seja um par ou apenas um elétron, nós chamamos esse orbital agora de HOMO. O orbital LUMO é Lowest Occupied Molecular Orbital, ou orbital molecular de mais baixa energia não ocupado por elétrons, ou seja, é o orbital seguinte àquele ocupado onde ele está vazio. E o SOMO é o orbital molecular de mais alta energia ocupado por apenas um elétron. Então nós vemos aqui 2 diagramas para o nitrogênio, para as espécies de nitrogênio, o N2 e o N2-, e nós vamos, após a distribuição, nós vemos aqui a distribuição eletrônica, os orbitais ocupados aqui, no caso o nitrogênio, ele tem 3 orbitais para cada orbital P, como eu tenho 2, então é o dobro, então eu já tenho 6 nos orbitais P, mais 4 elétrons, 2 para cada átomo, totalizando então 10 elétrons. Então, distribuindo os elétrons de acordo com os níveis mais baixos de energia: 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o último orbital ocupado por elétrons, que é esse aqui, nós chamamos isso de HOMO. Ou seja, o orbital HOMO seria o 3 sigma G. O orbital LUMO é o imediatamente com energia mais alta, com energia mais alta em relação ao orbital que recebeu elétrons no estado vazio, ou seja, onde ele está vazio. Nesse caso, nós dizemos que ele é o LUMO, ou seja, o LUMO é o orbital não ligante, que não recebe elétrons, ou seja, vazios de mais baixa energia. No caso aqui, o 2πg. E o orbital SOMO, nesse caso, não há, que seria o orbital apenas com um elétron ocupado. Como nós não temos aqui o orbital com mais baixa energia ocupado, com apenas um, então nós não temos aqui o SOMO. Se nós pegarmos agora o íon N2-, nós fazemos o mesmo, retiramos um elétron lá do último orbital, no caso dos antiligantes, e observa-se que só fica apenas um elétron. O HOMO é o 2πg, ele aqui é o HOMO, ou seja, é o último orbital ocupado com elétrons, então esse aqui é o HOMO. Ele também é o SOMO, ou seja, além de ele ser ocupado, ele só tem um elétron, então ele é o HOMO e ao mesmo tempo o SOMO.
E o LUMO seria aquele de mais baixa energia, vazio. No caso aqui, o 4 sigma U, que é esse cara aqui. Então, esse cara aqui é vazio e nós chamamos então de LUMO. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica desses elétrons nos orbitais. Ó. No orbital 1 sigma G, eu tenho 2 elétrons. No orbital 2 sigma U, eu tenho 2 elétrons, onde eles estão aqui. No orbital 1 πu, eu tenho 4 elétrons, que são esses 4 aqui que tenho em 2 orbitais. E no 3 sigma G, eu tenho mais 2 elétrons. Ele está indicado aqui como índice. Para o N2-, eu tenho 2 elétrons em orbital sigma G, 2 elétrons em 2 sigma U, ele está aqui, que seria o antiligante, 4 elétrons em um πu, que são esses 4 aqui, 2 elétrons no orbital 3 sigma G, ele está aqui, e um elétron no orbital 2TU, ele está aqui, lá em cima. Ok, pessoal? Então, ficamos aí com o orbital HOMO e LUMO e a importância deles a partir de então, que nós iremos usar com bastante frequência. Bom, aqui eu tenho um resumo onde mostra as distribuições eletrônicas nesses orbitais, ou seja, nesses orbitais moleculares, para elementos que estão no segundo período da tabela. Então aqui eu tenho a energia, os orbitais e a sua distribuição. Para a molécula de lítio, eu tenho uma ordem de ligação 1 e o orbital HOMO, que é o orbital de mais baixa energia ocupado, e o orbital LUMO, que é o orbital de mais baixa energia desocupado. Para a molécula de berílio, também ocorre a distribuição eletrônica, como nós vimos aqui. O HOMO seria esse daqui e o LUMO seria os orbitais π vazios. Para o boro também é a mesma coisa, tanto o HOMO como o LUMO, tendo que esse aqui é o HOMO e o SOMO ao mesmo tempo, porque só tem um elétron em cada orbital. Mas o que eu quero mostrar mais significativo nesses diagramas é que ocorre a redução de energia com relação à medida que se aumenta a carga nuclear efetiva, como nós já explicamos, até ocorrer a inversão no caso aqui do oxigênio e do flúor. Veja que ocorre aqui um abaixamento da energia. Isso explica, mais uma vez, em função da carga nuclear efetiva, esse aumento de energia com relação aos orbitais do tipo sigma que nós vemos aqui. Ou seja, quanto menor a carga nuclear efetiva, mais alta será a energia desse orbital sigma. Enquanto ocorre uma diferença de energia onde não há interação desses orbitais do tipo S com o orbital P, a mistura, ocorre então a inversão. Ou seja, os orbitais sigma têm menor energia do que os orbitais π. O flúor é aquele que apresenta, no caso, o maior abaixamento, dada justamente essa diferença de energia. Eu espero que tenha ficado claro. Bom, então nós passamos agora para a correlação, ou seja, entre as grandezas físico-químicas e a ordem de ligação, ou seja, qual a influência que a ordem das ligações tem, qual é a relação que as ordens e a ordem de ligação tem nos orbitais moleculares para com as propriedades químicas desses compostos, como energia de ionização, eletroafinidade, energia de ligação, tamanho das ligações. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Lembrando que a ordem de ligação é a relação entre o número de elétrons dos orbitais ligantes menos os orbitais antiligantes, ou seja, o somatório dos orbitais ligantes menos o antiligante dividido por 2. Então nós começamos explicando o que é então essa energia de ligação. Então a energia de ligação, como nós já estudamos e vocês acredito que já sabem, então a energia de ligação é a energia mínima necessária para romper, para quebrar, para separar dois átomos em uma ligação química. Então, enquanto mais forte essa ligação, maior a energia. Então, o que nós dissemos no que nós estamos dizendo, que enquanto maior a ordem de ligação, mais forte é essa energia, mais forte a ligação fica e maior a energia necessária para romper.
Enquanto que, quanto maior for a ordem de ligação, menor também será o comprimento de ligação. Então, ou seja, se eu tenho uma espécie que tem uma ordem de ligação alta, 2, 3, então isso significa dizer que a ligação é muito mais forte, a ligação entre as duas espécies é forte, eu preciso de uma energia maior para romper, e em contrapartida, o comprimento de ligação ela diminui. À medida que aumenta a ordem de ligação, o comprimento de ligação ela diminui. Então, ordem de ligações menores, eu tenho um comprimento de ligação maior. Ordem de ligações maiores, eu tenho um comprimento de ligações menores. Ok? Então, nós iremos aplicar isso para o nitrogênio. Então, nós vemos aqui o conjunto de orbitais do nitrogênio. Com seus elétrons aqui, eu tenho 3 elétrons de orbital P e 2 elétrons no orbital S. O orbital 2S nós não iremos mostrar e nem o 2S, porque um cancela o outro, Ou seja, os 2 elétrons no orbital ligante, ele vai ser neutralizado a ação por os 2 elétrons dos antiligantes. Então, não interfere no cálculo. Portanto, nós só vamos mostrar os elétrons, a ocupação dos orbitais 2p. Então, se nós pegarmos aqui, cá nos orbitais atômicos, dos 2 átomos, em cada um tem 3 elétrons, nós distribuindo aí, então, totalizando os 6 elétrons nos orbitais ligantes, nós observamos então que a ordem de ligação seria 3, que seria 6 elétrons orbitais ligantes, como não temos nenhum orbital em antiligante, 6 dividido por 2, 3. E a ordem de ligação é bem alta. Então, se espera que com a ordem de ligação alta, a energia de ligação para romper, para quebrar essas ligações seja maior, e nós sabemos que o nitrogênio ele tem 3 ligações, 2 ligações sigma e uma pi, então a ordem de ligação é bem forte, a molécula, a substância nitrogênio é bem estável, dada justamente essas 3 ligações. Então se espera que a energia de ligação seja relativamente alta e o comprimento de ligação seja pequeno, quando se comparar com o íon N2+. Então, se nós observamos então, que a energia de ligação seria 944 kJ por mol e o comprimento da ligação da molécula de nitrogênio 109,8 picômetros. Se a gente fizer o mesmo para o nitrogênio, o cátion N2+, nós retiramos um elétron, como nós vimos aqui, retiramos um elétron do orbital 3 sigma G, e calculamos a ordem de ligação. E observamos que a ordem de ligação agora, ela diminui, ela passa para 2,5. Ou seja, há um decréscimo, uma diminuição da ordem de ligação. O que espera-se é que a energia necessária para quebrar essas ligações no cátion seja menor do que o da molécula neutra. Bem como a distância de ligação, ou seja, o comprimento de ligação, seja maior do que a da molécula de N2. E é realmente o que se observa. O ΔH de ligação é 840, e veja que é bem menor em relação ao nitrogênio, dada a redução da ordem de ligação, enquanto que o comprimento de ligação ela passa de 109 para o nitrogênio para 112 picômetros. E veja então que realmente quando há uma relação entre a energia de ligação, o comprimento de ligação com a ordem de ligação. Ou seja, quando a ordem de ligação aumenta a energia necessária para quebrar essas ligações e uma redução do comprimento de ligação. Para o oxigênio, se a gente pegar também, comparando aí a molécula neutra com o seu ânion, no caso o O2-2, nós observamos semelhança a essa relação de ordem de ligação com o comprimento e a energia. Então, se nós distribuirmos então os 8 elétrons nos orbitais do oxigênio, nós distribuímos 6 nos antiligantes e 2 no antiligante, pois é uma molécula paramagnética, ou seja, apresenta elétrons desparelhados, como nós vimos nas aulas anteriores. Bom, a ordem de ligação então seria 2, porque eu teria 6 elétrons ocupando orbitais ligantes e 2 em antiligantes. Dividido por 2, então, seria 2. O comprimento de ligação e a energia, então, seria a energia necessária para quebrar essa ligação do oxigênio, seria 498, e o comprimento de ligação, 120 picômetros.
Então, se nós pegarmos agora o seu íon e acrescentarmos 2 elétrons nos orbitais antiligantes, nós observamos então que ocorre a redução da ordem de ligação. Ou seja, a ordem de ligação agora seria 6 menos 4 elétrons em orbitais antiligantes, ou seja, a ordem reduz pela metade, o que reflete na energia necessária para quebrar a ligação e no comprimento. A energia ela diminui para 155 kJ por mol, em contrapartida, o comprimento da ligação ela aumenta de 120 para 149. Então, percebe-se com esses 2 exemplos em que há uma relação entre a ordem de ligação e as propriedades, no caso de energia de ligação, ou seja, a energia necessária para romper, e o comprimento de ligação. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Bom, se nós pegarmos então agora a propriedade energia de ionização e eletroafinidade, também ela pode ser relacionada com a ordem de ligação nessas espécies. Então, primeiro, o que é energia de ionização? Então, é a energia necessária para remover 1 mol de elétrons de 1 mol de moléculas isoladas no estado gasoso. Então, isso é energia de ionização. A energia necessária, ou seja, é um processo endotérmico para remover esse elétron dessas moléculas, ou seja, 1 mol de elétrons. Então, enquanto mais estável for o HOMO, ou seja, a menor energia do HOMO, maior será a energia de ionização. O que isso quer dizer? Ou seja, enquanto mais baixa é a energia do HOMO, ou seja, aquele orbital ocupado de mais baixa energia, maior será a energia de ionização, ou seja, maior será a energia para remover esses elétrons dessa espécie. Então, o que é eletroafinidade? A eletroafinidade é o inverso da ionização, ou seja, é a energia liberada quando há captura de 1 mol de elétrons por 1 mol de moléculas no estado gasoso, e está relacionado com o orbital LUMO, ou seja, o orbital vazio de menor energia. Então, enquanto mais estável for esse LUMO, ou seja, aquele de mais baixa energia vazio, maior será a eletroafinidade. Então, nós podemos averiguar isso que nós acabamos de discutir analisando as moléculas de N2. Nós observamos então que essa molécula ela tem 6 elétrons nos orbitais P, totalizando, distribuindo. Então eu tenho os 6 ocupando orbitais ligantes. Aqui eu tenho o orbital HOMO, ou seja, o orbital de menor energia ocupado, e o orbital de menor energia vazio, o LUMO. Se nós compararmos então com a sua isoeletrônica, o cianeto, nós observamos que há uma redução, há um aumento de energia em relação a esses orbitais. Observamos então que os orbitais 2p do nitrogênio são iguais, e aqui eu tenho o orbital C do carbono com a leve aumento de energia, devido à sua menor carga nuclear efetiva em relação ao nitrogênio. Então, observa, eu tenho o HOMO e o LUMO, ou seja, o HOMO orbital ocupado de mais baixa energia e o LUMO orbital vazio também de mais baixa energia. E o que nós observamos, se compararmos as energias relativas de um deles, eu vou traçar uma reta aqui para nós observarmos, vejam que a energia do orbital HOMO em relação ao cianeto ocorreu uma elevação, enquanto que o orbital LUMO também, se nós compararmos aqui. Então, o que isso quer dizer? Se nós temos orbitais HOMO com energias mais baixas e o LUMO também com energia mais baixa, e se nós compararmos de forma relativa as energias de ionização e eletroafinidade para o nitrogênio e o cianeto, que são isoeletrônicos, ou seja, apresentam os mesmos números de elétrons na eletrosfera, nós observamos que o nitrogênio ela tem uma maior energia de ionização, como também uma eletroafinidade, se nós compararmos com o cianeto. Isso por quê? Porque os orbitais HOMO e LUMO têm energias menores do que o cianeto. Logo, necessita-se de uma maior energia para remover os seus elétrons, como também necessita-se de energia maior para adicionar esses elétrons, até mesmo porque o nitrogênio ele não tem essa tendência a ganhar elétrons, e devido à sua estabilidade alta,
a energia para quebrar essa ligação é bem maior. Se nós compararmos também com o cianeto e analisarmos o cianeto já é um íon, ou seja, ele já ganhou elétrons, então a tendência é ele se livrar desse elétron, ele liberar esse elétron ou se ligar. Então, nesse caso, teria que ter uma energia de ionização menor, ou uma eletroafinidade também menor. Ok, pessoal? Bom, então se nós, como nós já dissemos nas aulas introdutórias da teoria do orbital molecular, a teoria do orbital molecular explica muitas teorias que vocês já viram e que nós já estudamos. Uma delas é com relação à dureza e à moleza desses compostos segundo a teoria de Pearson, que foi fruto da nossa primeira aula do curso. Então nós observamos então que a energia, a teoria do orbital molecular, os orbitais atômicos em si, também eles explicam as teorias de dureza e moleza. Então, primeiro, o que é dureza? A espécie de dureza, nós relembramos, é aquelas espécies onde a polarizabilidade da espécie ela é bem baixa. No caso, uma espécie dita como dura. Uma espécie mole é que tem uma nuvem eletrônica mais polarizável. São espécies que têm um raio maior, que têm uma carga mais baixa. Então, essas espécies, elas podem ser, essas nuvens eletrônicas podem ser deformadas com facilidade. Então, se nós relacionarmos, então, a moleza com a dureza com relação aos orbitais HOMO e LUMO, que nós acabamos de discutir, nós observamos o seguinte, que espécies duras, ocorre uma diferença entre os orbitais LUMO e HOMO maior de energia. Então, se nós pegarmos aqui a série dos halogênios, no caso o fluoreto, o cloreto, o brometo e o iodeto, nós observamos que aumento da moleza, ou seja, aumento da maciez, ela aumenta à medida que se aumenta o raio atômico desse íon. Por quê? Porque aumentando o raio ocorre uma menor atração do núcleo em relação aos elétrons, ou seja, há uma diminuição na sua atração, ou seja, a nuvem eletrônica está mais solta, ela está mais livre para ser deformada e interagir com outra espécie. Enquanto que o fluoreto, pelo fato de ter uma carga nuclear efetiva bem alta, ou seja, que é semelhante à eletronegatividade, uma eletronegatividade alta, o núcleo atômico está prendendo com mais intensidade, atraindo com mais intensidade a nuvem eletrônica do flúor. Logo, observa-se então que é uma espécie mais dura do que o iodeto, que é uma espécie bem macia, dada o seu maior raio. Então, enquanto maior a diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO, mais duro seria essa espécie. É o que se observa então para o fluoreto. Há uma diferença de energia mais alta em relação ao orbital HOMO e o orbital LUMO. À medida em que se desce pela série, ou seja, pela família dos halogênios, observa-se que há uma redução dessa diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO e cada vez a espécie vai ficando cada vez mais mole, ou seja, menos dura. Isso é resultado que o que nós chamamos de índice de dureza N, que é resultado da diferença da energia de ionização menos a eletroafinidade, a eletroafinidade para a espécie analisada dividido por 2, enquanto que a maciez é fruto do inverso da dureza, ou seja, enquanto mais dura a espécie, mais macia ela fica e vice-versa. Bom, então, observa-se então se eu tenho duas espécies. Se essa diferença de energia ela for bem alta, então a tendência é que esses elétrons eles permaneçam na espécie, eles não ocorra a mudança. Então, por exemplo, se nós temos aqui duas espécies, dois orbitais, como eu tenho aqui, um orbital cuja diferença aqui é bem maior e a diferença aqui é menor. Se eu tenho dois elétrons aqui e um deles para sair daqui para vir para cá, se essa diferença for baixa, a energia necessária para levar esse elétron para esse orbital de mais alta energia é menor. Enquanto, por exemplo, se eu tenho um elétron aqui nesse orbital onde a diferença do HOMO e LUMO é alta, para trazê-lo para cá eu necessito de uma energia cada vez maior. Então a tendência é esse elétron a permanecer nessa espécie. Ou seja, se eu tenho uma diferença grande entre o HOMO
e o lumo, a tendência é esses elétrons permanecerem na espécie dura. Enquanto que se eu tenho uma espécie mole, a tendência é esses elétrons migrarem para esses orbitais do tipo lumo, ou seja, as espécies moles. Ok, pessoal? Então, veja que é possível explicar, através da teoria do orbital molecular, algumas temas que nós já discutimos anteriormente, entre as propriedades químicas das espécies, inclusive a dureza e a moleza. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.